A paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é a missionária Gabriele. No momento eu me encontro na Itália, ou seja, do outro lado do oceano do Brasil. Sei que aqui terão muitos brasileiros, mas terão também brasileiros dos quatro cantos dessa terra, até mesmo, quem sabe, de outras nacionalidades. Mas o que eu vim aqui dizer para você pode demorar um pouquinho, mas eu peço um pouquinho só da sua paciência, porque é algo profético, é algo que o Senhor tem me mostrado, é algo que o Senhor quer falar com você, com a sua igreja, através da minha vida. Amém? Vamos lá, então. Antes de mais nada, eu escrevi aqui no papelzinho. Deixa eu mostrar aqui. Nesse papelzinho aqui eu coloquei todas as datas precisas de quando o Senhor falou comigo. Eu não copiei nada. Se você quer acreditar, você acredita. Se você não quer acreditar, você não acredita. Você tem liberdade para pensar, para fazer como quiser. Eu simplesmente quero falar aqui agora com os fiéis do Senhor, que por algum motivo têm se desviado dos caminhos dele. É uma alerta para aqueles que querem e estão em busca da santidade e que têm tentado fazer a vontade do Senhor. É com esses que eu venho falar aqui. Então, se você não acredita em profecia, se você não acredita em Deus, eu peço já que você desligue e nem assista. Vamos lá, então. O Senhor ele tem falado comigo de uma maneira, digamos assim, bem comum em meio aos cristãos. Se nós abrirmos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, oh Jesus, sumiu Atos aqui. No capítulo 2, quero ler algo para você. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e versículo de número 17 ao 20, diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu peço perdão se o áudio estiver um pouco ruim. Eu espero muito que dê para você entender exatamente o que eu quero contar para você aqui. Amém? Nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias. Falta muito pouco tempo para que o Senhor volte para buscar a sua noiva. Mas, infelizmente, o que nós temos visto dentro das igrejas é um lixo. Nós temos visto muito nojo, lixo dentro das igrejas. Isso me deixa com o coração completamente triste. Se eu vejo dessa maneira, imagina Jesus como deve estar vendo essa situação. Quero te dizer, com a permissão do Espírito Santo,
que este é um ano de escolhas, em que o Senhor estará escolhendo os seus, aqueles que querem fazer a sua vontade e que estão dispostos a realmente fazer a vontade do Pai, a obedecer e que estão realmente buscando ser fiéis ao Senhor, independentemente das críticas, independentemente se a igreja tem dízimo suficiente ou não. O Senhor está em busca de pessoas que queiram servir a Ele. Eu não estou aqui falando de religião, porque em nenhum momento na Bíblia nós encontramos um livro que fale sobre religião. O Senhor Jesus, nós devemos seguir a Ele. Muita gente tem confundido nosso Senhor Jesus Cristo com religiosidade. Hoje não é mais a igreja que está convertendo o mundo, é o mundo que está convertendo a igreja. Eu quero contar a primeira experiência que eu tive com o Senhor. É uma revelação que o Senhor me deu. Eu me vi entrando em uma festa de casamento. Mas esse casamento já estava para acontecer. Estava tudo pronto. Estava tudo decorado, muito bonito. Branco, tudo branco, muito branco. E eu vi a noiva. Eu vi a noiva e ela estava vestida com uma camiseta e uma calça jeans. Você não precisa ser mulher para saber que ela não estava vestida adequadamente para o casamento. Ela estava muito abatida, ela estava muito triste. E eu olhava para ela, eu não sei se era só eu que via ela daquela maneira, mas quando eu olhava para ela eu via muita tristeza. Eu via nela abatida. Muita gente ficava ao lado dela para fazer fotos, para comemorar aquele casamento, mas eu não vi o noivo. E quando perguntaram para a noiva onde estava o noivo, ela respondeu: ele está chegando. E logo dentro dessa revelação eu fui para minha casa e eu fui entrar nas redes sociais tentando procurar o que estava acontecendo com aquela mulher, porque ela estava tão abatida daquele jeito, porque ela se encontrava tão triste. Oh, meu querido, eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. E quando eu olhei, ela tinha acabado de perder um bebê recém-nascido. Ele havia nascido, ele viveu alguns meses, mas ele veio a falecer. Eu quero te dizer uma coisa agora. Quem é espiritual entende, seja as coisas carnais, seja as coisas espirituais, ele entende as duas maneiras. Mas quem é carnal, esse ele não entende as coisas espirituais. Não entende. Então não adianta você querer explicar algo espiritual para alguém que não é capaz de entender. Sei que tem muitos profetas que Deus tem usado para falar, só que muitas pessoas incrédulas também, que muitas das vezes não aceitam, porque são incapazes de ter uma comunhão, de ter uma intimidade com o Senhor.
Se ajoelhar 5 minutos no dia já é muita coisa. Eu quero te dizer uma coisa. Se você não se importa em falar com o Senhor, adorar o Senhor, se você não se importa em fazer as coisas para o Senhor, em evangelizar, em falar do amor de Jesus Cristo, aqui na terra, o que você pretende fazer no céu? O que você não faz aqui na terra para o Senhor, você pode ter certeza que no céu você também não vai entrar. Então eu pedi o discernimento para o Senhor desse sonho. Apesar de ser muito simples de se entender. Aquela mulher, ela estava representando a igreja no estado em que a igreja se encontra. A igreja não está vestida para casamento. O casamento está para acontecer. O noivo está para vir buscar a sua noiva. Decanto io devasia. Desvide covia rabashuri canta namasai. O noivo está para vir buscar a sua noiva. Mas a noiva não está vestida para casamento, aleluia. A noiva não está vestida para casamento. Assim diz o Senhor, igreja. Eis que venho sem demora. Acorda, igreja. O noivo está para vir buscar a sua noiva. Mas a noiva, além de não estar vestida para casamento, está cheia de mácula, de mancha, de pecado oculto. A igreja está cheia de pecado oculto. Pastores que estão em cima de púlpitos, mas que pregam uma heresia. Tem teologia, mas quando abre a boca, a unção não desce. Não acontece nada. Pastores que estão em cima de púlpitos, obreiros, presbíteros, que estão em cima de púlpitos, mas que estão em adultério, que estão enganando a igreja, que estão vivendo no pecado. É tempo de você começar a analisar como estão suas vestes diante do Senhor. Porque vai chegar o tempo em que não haverá mais tempo. Vai chegar o tempo em que não haverá mais tempo. Aí não adianta se arrepender, não adianta clamar a misericórdia e o sangue de Jesus, que você não vai subir. Se você não tem se esforçado aqui na terra para fazer a vontade do Pai, o que você quer fazer no céu? O que você pretende fazer no céu? E aquele recém-nascido, ele simboliza os recém-convertidos que morreram na fé em ver muitas coisas absurdas acontecendo dentro da casa do Senhor. Pastores que não têm se importado em cuidar da ovelha. E que pensam somente nisso aqui, ó. Não estou dizendo que você não deva oferecer na casa do Senhor, que você não deva dizimar. Isso é bíblico, você tem que fazer isso, porque você tem que ajudar na casa do Senhor. Mas tem muitos que estão se aproveitando dessa situação e pegando todo esse dinheiro para o bem próprio. E assim falou o Senhor comigo pela primeira vez sobre a igreja. A igreja precisa ser restaurada. Pastores, líderes precisam se consertar diante de Deus. Precisam tomar uma posição digna
de pastorear. Não se importe com títulos, pois todos esses vão ficar. Não vai ser por título que você vai subir, e sim por como você está diante de Deus. Já foram gravados 15 minutos de vídeo. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Então, eu vou fazer esse vídeo em várias partes. Assim você pode ver com calma também e com tempo. Analise bem todas as palavras que eu disse. Pense bem em todas elas. Como está a tua vida diante do altar do Senhor? Como estão tuas vestes? Eu não estou falando de vestes espirituais, não. Eu estou falando do Espírito. Como que você está aqui, ó? Como você tem dedicado o seu tempo? Para quem? Para que você tem dedicado o seu tempo? Ei, eu quero te dizer uma coisa. Não existe pecado que esteja oculto diante dos olhos de Deus. Todo pecado que é coberto será descoberto. Todo pecado que está oculto diante dos olhos dos homens, esses virão à tona. Aí depois não adianta você se arrepender. Até aqui, esta foi a primeira revelação que o Senhor me deu a respeito da igreja. Agora vai ter o vídeo 2. Amém? Que o Senhor possa ter falado ao teu coração.